Bem, a partir desse momento, então, já estamos gravando. Foi o que eu disse, nós vamos começar a aula número 10, fazer o TP10 e discutir algumas coisas sobre a disciplina, nossa disciplina até o final do ano. O projeto que a gente vai ver hoje, que a gente vai conversar, é um projeto de sinalização. Tá? Para que as pessoas possam fazer o ir e vir, né, de forma correta e sem acidentes, os motoristas e pedestres têm que seguir algumas regras de conduta. Essas regras de conduta são dados pelos projetos de sinalização, quer dizer, pela regulamentação de uma sinalização viária. Quem normatiza essa sinalização viária, quem que põe regras nisso, é o DENATRAN, tá? Departamento Nacional de Trânsito. Esse projeto de sinalização, com o mesmo raciocínio que a gente conversou do projeto de terraplenagem e o projeto de interseções, é um projeto muito específico que dentro do escritório de engenharia, do escritório da área de infraestrutura, provavelmente vai ter um profissional que vai ter habilidade de construção desse projeto de sinalização. Quem tem habilidade até maior do que vocês para essa construção são os meninos técnicos em trânsito. Então a gente tem que ter uma noção de como a gente vai construir esse projeto, mas realmente quem vai ter uma habilidade maior são os meninos lá da área de técnico em trânsito e o pessoal da engenharia de transportes, tá ok? Mas lógico que a gente pode também, como técnico de estradas, se a gente estudar um pouquinho mais, atuar também nessa atividade de construção de um projeto de sinalização viária. Então é isso que está redigido aqui, ó. Para a circulação de veículos numa via, de forma segura, deve ser respeitadas algumas regras de conduta. Essa conduta é normatizada pelas sinalizações viárias. Aqui está dizendo que no Brasil, quem normatiza isso é o DENATRAN. Beleza? Uma sinalização viária, ela é padronizada a nível das nações, né, de cada país, mas existe uma padronização mundial. Quer dizer, qualquer país que vocês forem, a sinalização viária tem tem a mesma codificação, tem os mesmos sinais, tá ok? Então é uma padronização já mundial. Como projeto de interseções, como eu disse agora há pouco, o projeto de sinalização possui muitas peculiaridades e merece a atenção de um profissional à parte dentro do escritório de projetos, foi o que eu comentei. Provavelmente vai ter uma pessoa que vai ter habilidade para esse projeto. No DET, nós temos dois softwares que facilitam a construção desses projetos. Um é o Transys e o outro é chamado Sync. Provavelmente, como eu disse, os meninos da área de trânsito provavelmente já vão manusear esses softwares. Nós só conhecemos, temos uma noção que existem esses softwares. Muitas vezes o projeto também de sinalização é feito no próprio AutoCAD. Aqui na teoria, nessa página aqui da página 49, é que uma sinalização de uma rodovia, às vezes, é bem diferente de uma sinalização no meio urbano. As velocidades que nós temos no meio urbano, às vezes, são menores. Então, existem sinalizações, por exemplo, estacionar, permitido estacionamento, enquanto que numa via rural, na rodovia, algum tipo de sinalização não é muito usada. Alguma curiosidade até então? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Beleza. Eu acho que está pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu não sei a ferramenta de zoom aqui. Mas, ó, aqui não sei se dá para vocês verem, não sei se está pequeno, ó, mas para que realmente serve a sinalização, ou o projeto de sinalização? Regulamentar
as obrigações, limitações e proibições. Alguém tem que regulamentar isso. No caso, são os manuais do CONTRAN. O CONTRAN ele fica dentro do DENATRAN. Aqui à direita nós temos os manuais, que aqui dentro desses manuais, eu vou abrir daqui a pouco um desses manuais, tem toda a sinalização e quando deve ser utilizada cada sinalização dessa. Esses manuais já são manuais consagrados na literatura, quer dizer, quem vai fazer um projeto de sinalização certamente vai consultar esses manuais e eles não mudam, eles são, vamos dizer, não tem tantas alterações assim em relação ao tempo, né? São manuais já consagrados. Então, o projeto de sinalização geralmente é regulamentar essas obrigações, advertir os condutores sobre as condições com potencial risco existentes na via. É justamente ter essa advertência. Outra função de uma sinalização é indicar direções. A pessoa está perdida, né? Localizações, pontos de interesse turístico, etc. Outra função, transmitir aos usuários a informação sobre o direito de passagem, quem deve passar primeiro, né? Em interseções. Até nós comentamos outro dia que numa interseção tem que haver uma boa sinalização, porque é um trecho realmente com risco grande de acidentes. Então, seja sinalização por placas ou através de sinalização semafórica. Vai existir um manual específico de sinalização semafórica entre esses manuais do CONTRAN. Basicamente são esses aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 manuais, esse conjunto de manuais, é o que permite fazer um bom projeto de sinalização. Apresentar também os dispositivos auxiliares para atender as demandas acima de segurança. O que a gente deve preocupar quando a gente propõe uma sinalização? Quando a gente vai fazer um projeto de uma sinalização, qual a preocupação que nós devemos ter? Com a legalidade. Quer dizer, a sinalização que vocês sugerirem tem que obedecer ao CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Você não pode inventar uma placa do nada. Tem que existir também uma padronização. Quer dizer, seguir um padrão legalmente estabelecido, situações iguais devem ser sinalizadas com o mesmo critério. Quer dizer, a padronização é importante para o usuário, né, para o motorista, ele não ter dúvida de uma sinalização que esteja num estado, ou em outro estado, ou em outro país. Tem que haver uma suficiência, quer dizer, permitir fácil percepção do que realmente é importante. Quer dizer, não ficar uma poluição, uma confusão de sinalizações que confunda o usuário, o motorista, no caso. Isso vai muito também de frente com a clareza, em transmitir as mensagens de fácil compreensão, não ser uma sinalização muito complexa. Tem que ter uma precisão e confiabilidade, quer dizer, ela não pode gerar dúvida. Tem uma curva que você vai virar à direita, e você não põe essa sinalização que virar à direita, você segue em frente. Então não tem uma confiabilidade, tem que ser uma precisão e confiabilidade nas conversões, ou na velocidade, ou qualquer coisa que se deseje. Visibilidade e legibilidade, ser vista a distância necessária, quer dizer, não deixar a sinalização muito em cima de um problema, né? Ficar muito próximo. Tem uma lombada a 50 metros. Não é colocar a sinalização em cima da lombada. E, finalmente, uma outra preocupação de um projeto, quer dizer, depois de implantado o projeto, é da manutenção e da conservação. A gente observa, pessoal, que uma sinalização viária ela vai ser exposta ao sol e chuva constantemente. Então, ela tem que ter uma manutenção constante. Alguma dúvida, curiosidade? Bem, aqui à direita tem umas figurinhas que mostra esses manuais que eu comentei. Então, basicamente, nós temos aqui o volume 1, sinalização vertical de regulamentação,
Sinalização vertical de advertência. As sinalizações verticais, pessoal, são aquelas que tem a placa vertical, fica em pezinha. Sinalização vertical de indicação. Então, nós temos 3 manuais que diz respeito à sinalização vertical, de regulamentação, advertência e indicação. Aí nós temos um manual único que é de sinalização horizontal, que são as pinturas. Por exemplo, pintura de faixa de passagem de pedestres. É considerada uma sinalização horizontal, que é de pintura do pavimento. Depois tem de sinalização temporária, que é menos usada, tá, pessoal? Dispositivos auxiliares e de sinalização semafórica. Então, são esses 7 manuais que o nosso projetista vai ter que ficar atento. Dúvidas, curiosidades? Acho que tá tranquilo, professor. É. Eu estou entrando aqui no meu outro computador, que deu problema. Espera aí que eu vou entrar aqui. Já estou me vendo agora em 2 telas. Ai, ai. Bem. Ó, eu vou ter que desligar aqui. Tá dando microfonia. Pronto, sai. Veja só. Aqueles manuais que eu comentei com vocês, daqui a pouco eu vou abrir um desses manuais. Cada página do manual, por exemplo, o volume 1, que é de esse daqui, sinalização vertical de regulamentação. Cada página vai ter uma placa. Por exemplo, aqui eu estou ilustrando a placa denominada de R1. Opa, porque não está dando aqui? Só um momento, pessoal. Só um momento. Aí. Por exemplo, a placa R1. R de regulamentação, 1 por ser a primeira. Então, vamos supor que eu vou pegar R1, que é de parada obrigatória. Bem, então vai vir aqui, por exemplo, numa página lá desse manual, como deve ser construída essa sinalização, quer dizer, o tamanho dessa placa, quais as cores que devem ser usadas, de fundo, da letra, do formato da letra, e etc., para você diagramar, fazer a diagramação dessa placa, quer dizer, fazer a construção dessa placa, porque ela tem que ser padronizada. E também nessa página desse manual vai trazer o seguinte, vai trazer assim, qual o tipo da sinalização, no caso vai ser R1, o significado, princípios de utilização, onde você deve utilizar essa placa, como posicionar essa placa na via, exemplo de aplicação dessa placa, relacionamento dessa placa com outras placas, o enquadramento dessa placa segundo a legislação. Aqui, então, eu tenho um resumo dessa página. Então, veja aqui, é justamente isso que eu estou querendo demonstrar. Essa aqui é a página diz respeito a R1, que é a placa pare. Aí vem explicando o significado dessa placa. Assinala ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via. Então, é o significado dessa placa. Aí vem princípio de utilização. Quando utilizar essa placa? Tá aqui, ó, nas interseções, sem controles por semáforo. E aí vai explicando. Posicionamento da via. Ó, a placa deve ser colocada no lado direito da via, etc. Depois aí põe alguns exemplos de aplicação dessa relacionamento dessa sinalização com outras sinalizações. E o enquadramento diz respeito a qual infração que você comete se você não respeitar essa sinalização. Basicamente, então, todas as sinalizações, todas as placas vão ter uma página, um resuminho
do que diz respeito à sinalização. Beleza? Então, isso que é do manual. Eu vou abrir o manual agora para vocês verem esse manual. Eu já enviei para o SIGA-A todos esses manuais para vocês. Então, vocês já devem ter aí. Eu acabei de abrir aqui o volume 1 da sinalização vertical, que eu comentei. Vejam que é um manual até bem denso, né? 222 páginas, não é tão pequeno assim. E vai muito daquele raciocínio que eu comentei outro dia. Aqui, pessoal, na disciplina de projetos, muitas vezes a gente aprende uma coisa assim mais superficial, mas que permite a vocês saberem onde buscar caso vocês forem seguir nesse assunto ou trabalhar com esse assunto. Então, eu apresentei aqui 7 manuais. Se cada manual tem 220 páginas, imagina, vezes 7, vai dar mais de 1000 páginas. Então, aqui a gente vai passar por esse assunto. Passar, eu digo então, volume 1 é o de sinalização vertical, de 2007. Eu vou fazer igual eu fiz outro dia, ir direto lá no sumário. Opa, tá, cadê? O sumário está aqui. Então ele vem dizendo assim, ó, o índice, aqui é importante, pessoal, na página 17 tem um índice. Índice dos sinais de regulamentação. Aqui vão aparecer todos os sinais de regulamentação. Quando você deve utilizar os princípios de sinalização de trânsito. Algumas considerações que eu comentei sobre formas, da refletividade, o suporte, como vai ser construído os suportes dessas placas, e etc. E depois ele vai nos sinais de regulamentação comentar uma por uma. Então aqui eu vou no índice, só para vocês verem como é que é construído esse manual. Todos esses manuais, esses 7 manuais, têm mais ou menos o mesmo jeitão. Então eu vou aqui na página 17, que é nesse índice. Aqui vem citando os manuais que eu comentei, pessoal. Mas eu vou no índice de uma vez. Aqui, índice. Então, veja só. Índice dos sinais de regulamentação. Eu tenho sinal, tem um desenhozinho da plaquinha, né? Alguém aí já fez prova para carteira de habilitação? Alguém tem carteira de habilitação já? Na turma? Se alguém já fez a prova de legislação, já aprendeu alguma coisa de sinalização. Mas aqui nós temos todas as placas de regulamentação. Vem o desenhozinho, né? Vem o código, R1, R2, R3, aí vai. E aqui vem a página. Então eu vou direto nessa página aqui, página 39, que é o do R1, que vai ser bem cópia do que está na apostila que eu apresentei. Página 39, 33, está chegando. 35. Acho que é aqui. 38, 39. Então, veja só. Pegando, por exemplo, uma daquelas placas de novo que é a pare. Então, justamente na página referente a essa sinalização, vem o seu significado, princípio de utilização, o posicionamento dessa placa na via, exemplos de aplicação, quando deve ser utilizada ou não, distâncias, né, pessoal, do meio-fio e também da esquina, relacionamento dessa sinalização com outras sinalizações e o enquadramento do R1. E aí vem R2, aí vem o mesmo jeitão, tá vendo? Significado, e aí vai, repete-se o mesmo raciocínio para toda essa sinalização. E aí vem o R, aí já salta para o R19, quer dizer, não está numa ordem muito certinha, não. Então, a gente observa que o projetista ser bom nesse tipo de assunto,
ele tem que conhecer todas as sinalizações para justamente saber colocar a que deve ser colocada em determinado local do nosso projeto. Então, tem que ter uma certa experiência e manuseio desses manuais. Daqui a pouquinho, eu vou abrir alguns projetos reais em AutoCAD para vocês terem uma noção de um projeto de sinalização. Uns projetos que eu tenho aqui. E aí vai comentando de cada um, etc. Alguma curiosidade? Alguma dúvida? Dúvidas? Vocês estão tudo aí ou Acho estão que tá tranquilo, professor. tranquilo? Camille, Evelyn, Gabriela, Júlia, Laura, Lidiane, Lívia, Luísa e Manuela. Semana passada não deu nem 2 horas, vocês todos sumiram, pô. Antes do horário. É por causa do estágio, professor. Pois é, hoje, assim, se puderem, quem puder, eu peço para ficar até o final, tá? E daqui a pouco a gente está acabando. Bem, a teoria é basicamente essa. Agora eu vou mostrar algumas coisas da prática e do TP. Eu vou precisar, eu acho, eu vou precisar sair dessa nossa tela aqui, desculpe. Eu vou precisar sair aqui do Google Word, do Google Microsoft Teams, e vou voltar dentro de 2 minutos com a outra sala. Eu vou iniciar uma outra gravação. Por quê? Porque os arquivos que eu quero mostrar do AutoCAD estão em outro computador. Tá bom? Então, veja só, eu vou sair e vou abrir uma nova sala e vocês entrem para que a gente continue. Então, dentro de 2 minutos, Ok. todo mundo de volta, hein? Não vai fugir não, hein? Até daqui a pouco. Deixa eu parar a gravação.